Voltamos. O AD do rei é o Mario, a coroa onire guerreia. Voltamos aqui, vamos esperar o doutorzito. Ele estava abrindo a live lá, deu uma confusão. Mas agora vai dar tudo certo. O AD do rei é o Mario, a coroa onire guerreia. Cósimo com Pepanto com Efon. E mora na lua cheia. O grande ogum do ventre de um tomber vem. O grande ogum do ventre de um tomber vem pra aldeia. Deixou arado em Irê, trouxe o opé pra defender seu povo. E quem vai nascer de novo? Choro, choro, egebalégé. Choro, choro, egebalégé. Banhado de sangue rio. Professor Lincoln Lee, como vai? Tudo bem, professor? Estamos esperando aqui o nosso convidado. Cheiro. Mais uma coité de oti. O meu pai me diz que sempre vai morar em mim. Patacuri, pega o cara e bota pouco pra temperar. E pra reforçar o ori, pede padê pra barar. Um acupó, mais uma coité de oti. O meu pai me diz que sempre vai morar em mim. Patacuri. Saudades, pai querido. É banto com é bom e mora na lua cheia. Um beijo pra Bahia, um grande beijo. Estou esperando o doutorzito, acho que teve alguma confusão. E mora na lua cheia, e mora na lua cheia. Carolina Rocha está aqui, David, acho que eu vou mudar os planos e eu vou falar com vocês, porque... Eu acho que eu vou ter uma mudança de planos, né? Porque eu já estou aqui mesmo. Ah, tá aqui, doutorzito. Já mandei a solicitação, doutorzito. Só aceitar. Pronto. Já aceitei. Deu certo você, agora. Professor. E que prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Satisfação. Deu certo, gente. Estamos aqui. Compartilhem, mandem coraçõezinhos. Hoje nós temos um grito de encruzilhada duplo, temos o doutorzito, que é da área do direito, e depois temos a doutora Amanda, que é da medicina, que é médica. Parabéns. Então, vamos conversar, vamos aqui, vou apresentar o nosso... Esse mês, não é, nós estamos aqui conversando com os candidatos negros e as candidatas negras à vereança em São Paulo. Primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação imensa recebê-lo aqui na nossa live dominical, nosso grito de encruzilhada. E eu me lembro, nós nos conhecemos em atividades, né, em atividades antirracistas na OAB. Então, para quem não conhece, o Dr. Marco Antônio Zito,
Ele é candidato a vereador em São Paulo, é procurador federal, membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, presidente da Comissão de Assuntos Antidiscriminatórios, e ele é formado em Ciências Sociais, ciências jurídicas, né? Tem uma vasta atuação nessa área, e, para nossa alegria, agora, não é, vai se eleger a vereança, não é? Com Que certeza. É uma alegria imensa. Nós precisamos escurecer a política, não é? A política brasileira, precisamos escurecer a política. E aí gostaria que o senhor desse o seu salve inicial aqui para os nossos seguidores de Gritos de Encruzilhada. Professor, é um grande prazer estar consigo novamente. Cruzamos as nossas vidas, caminhou junto em alguns momentos, na busca da nossa luta, que desnecessário dizer qual é, né? Ela está expressada no nosso próprio fenótipo, na nossa forma de viver e tudo. E agora eu sou militante, ativista e social, como o senhor, e entendi por bem que deveria seguir esse caminho para trazer um pouco da nossa experiência adquirida durante um longo tempo, já que eu não sou dos jovens militantes, mas a gente tem um estudo, um caminho já longo que nos dá a condição de bem representar a nossa comunidade. Agradeço, é um prazer estar consigo. Uma boa noite aí aos que estão ouvindo, estão presentes e assistindo, e muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, eu que agradeço a possibilidade de partilha, não é? A importante possibilidade de conversa. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa que o senhor nos contasse um pouquinho, não é, da sua história, não é? Como é que conseguiu romper com as barreiras impostas, não é? A negritude, não é? A nossa origem, a nossa ancestralidade, que trouxesse um pouquinho também do seu pai, da sua mãe. Eu sempre começo pela ancestralidade, porque nós valorizamos muito a ancestralidade. Então, nos trouxesse um pouco do seu pai, da sua mãe, da sua história de formação, e como é que foi superar as barreiras e ocupar lugares que muitas vezes, não é, como o senhor sabe, nos são impedidos, né? São verdadeiros obstáculos. É verdade, professor. Na verdade, para ter muito bem delineado, eu sou de um tempo ainda que as políticas públicas não existiam, ou pelo menos não estavam em prática. Elas até existiam, elas já eram de conhecimento fora do Brasil, mas o Brasil não era, na verdade, um adepto de políticas públicas. Mas, por força dos meus pais, meu pai, Antônio Felipe Alvarenga, da minha mãe, Dinês Zito Alvarenga, que o nome dela se sobrepôs um pouco por força da questão jurídica, talvez pela facilidade no dizer do nome, e nós caminhamos no sentido de estudar e de entender que a luz no final do túnel, para nós, para romper a barreira da exclusão social, para mudar de patamar, nós entendíamos que a escola, e isso foi um produto muito falado, reiterado dentro do meu ambiente familiar.
Estudem, 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 se preparem, se preparem, se preparem, porque lá fora o mundo não é tão bonzinho como a comida da mamãe, como o acolhimento no colo do papai. Lá vocês terão que romper sozinhos, sem a nossa ajuda, muitas vezes ajuda sim, economicamente, com algumas situações, no amparo, no aprendizado, na formação do nosso caráter, mas vai ter hora que vocês terão que decidir. Eu tinha 2 irmãos que seguiram o caminho deles e, na verdade, eles diziam isso. E eu optei por isso. Fui estudar, mas vivi a vida, professor, vivi a vida. Todo mundo pensa que eu não me diverti sim, dei baile, dancei, gosto de dançar um samba rock também. Vivi a vida, mas entendia que esse divertimento ele era muito salutar no sentido de manter ligado, amarrado, de forma afetiva com o meu povo, o povo do qual eu tenho origem, mas sabia que eu tinha que estar do outro lado para buscar a sobrevivência, né? A sobrevivência e automaticamente consolidar os meus conhecimentos técnicos para alcançar um patamar que me fez um advogado durante o primeiro tempo, um período, depois no segundo período um advogado do Estado, fui advogado também autônomo, e no momento em que senti a necessidade de ter uma estabilidade, uma visibilidade um pouco diferente, um pouco maior, comecei a fazer concurso, especificamente para a magistratura. Em alguns momentos logrei êxito, outros não, mas fui para a carreira de procurador federal, por concurso público de títulos e documentos, e estamos lá tocando ainda trabalho, ainda toco a vida com muita força, e sou lá vamos dizer, o que dá algumas palavras finais sobre algumas questões técnicas por força da experiência de vida que temos. Essa é mais ou menos a história que temos para dizer, num sentido muito resumido, mas que foi difícil. Ganhava bolsa de estudo do então deputado Adalberto Camargo para poder sobreviver. Nós tínhamos isso. Tinha mês que faltava dinheiro em casa. Isso era uma verdade. Eu vim de bairros negros. Eu vim da Baixada do Glicério. Eu morei na Barra Funda. Eu tive em espaços em que podemos definir como verdadeiros quilombos negros, onde a luta era significativa, onde muitos que caminharam comigo ficaram, alguns infelizmente ficaram, não foram todos que conseguiram romper essa barreira, que a barreira realmente ela é alta, ela é árdua, ela tem espinho significativo, mas quem sabe Deus entendeu por bem, Deus, os orixás, todas as formas de credos e de conhecimento acima desse nosso plano, entendeu por bem que eu deveria ultrapassar essa barreira e continuar minha vida como advogado e mudar um pouquinho de um patamar social, mas que não, em nenhum momento, fez com que eu me afastasse das minhas origens. Essa basicamente é a minha história. E como foi, doutor Zito? Como foi para o senhor, não é?
ser um procurador, né, um procurador federal, num espaço predominantemente da branquitude, um espaço da brancura em termos de cor da pele e da branquitude, quer dizer, ideologicamente branco. Como é que é isso? Como é que é se impor? Como é que colocar a sua voz? Como é que é esse percurso, doutor Zito? Não é uma situação simples. Hoje, talvez, por força de 20 e poucos anos de carreira, é diferente. Mas, no começo, não foi simples, né? Eles achavam que eu andava de nariz em pé. E não era nada disso. Eu apenas... Eu tinha o prazer e vamos dizer, a satisfação de ter rompido uma barreira. Então, eu tinha um orgulho dentro da minha família, um orgulho que eu não entendo como algo de violação de valores religiosos por esse rompimento. Mas aí eu fui me colocando nos espaços, né? Tive oportunidades, assumi cargos de chefia, fui demonstrando que, na verdade, o conhecimento não advém pela quantidade de fenótipo que você tem, e sim da qualidade e vamos dizer, do talento que você tem, e que nós, negros, na medida que tem a oportunidade de nos é apresentada, nós não deixamos passar. Eu sou muito sincero ao senhor, professor, eu não deixei nenhum cavalo que passou na minha frente selado passar, porque eu sabia que se eu deixasse passar, outro não viria. Com as mesmas condições, outro não viria. Eu fui muito, nessa questão, fui muito de dirigente no sentido, não da capacidade, né? Não sou, eu acho que tem cabeças pensantes muito melhores que a minha, com muito maior conhecimento e que, eventualmente, talvez não tiveram a sorte que eu tive. Porque, às vezes, a questão é muito colocada, né? Mas eu trabalhei, como diz o Cortella, que é, na verdade, um sociólogo branco, mas que diz algumas coisas que mexem com o imaginário da sociedade. Quem trabalha tem sorte. E eu trabalhei, me dediquei, tive equipes, sim, não fui perfeito, não. Pode ter mais de qualquer pessoa normal. Sabe? Tive erros normais de qualquer pessoa normal, porque a vida é assim. A vida você também você pode saber de tudo, mas de muita coisa, focada naquela temática, mas você muitas vezes não traz algumas informações. E outra coisa, né? Nós sabemos que nós somos testados 2 a 3 vezes por dia, ou 3 ou 4, para verificar se nós temos o conhecimento, a formação para ali estar. Às vezes a formação nós temos, né? Mas eles não acreditam que o fato de nós termos essa formação de que nós sejamos capazes. E não é isso, não. Eu acho que nós temos, reitero, nós temos uma juventude que está vindo aí maravilhosa, que representa um número significativo de pessoas, e eu me sinto feliz, porque eu não sou mais tão jovem, e reconheço isso, eu sou pai, eu sou avô, na verdade, e me dá prazer de ver essa juventude que vem e corresponde nas escolas aí todas, né, privadas, né, 53%, professor.
talvez não correspondam naquelas ditas universidades de primeira linha, mas nós temos uma juventude muito capacitada, e hoje você encontra juízes e procuradores que vieram de outras universidades com grande conhecimento técnico. Com grande conhecimento técnico. A grande dificuldade, eu acho que é a questão do nosso fenótipo, né? da nossa raça, da nossa etnia. Eles não reconhecem, não querem reconhecer que esta maioria, porque nós somos a maioria, é o único lugar no mundo em que a minoria controla a sua maioria, que nós temos um talento significativo. Haja vista que em diversos espaços aí você encontra pessoas brilhantes, que às vezes eu me sinto até recolhido, porque vejo que a juventude é mais perfeita, é mais aperfeiçoada do que a do meu tempo. No meu tempo, professor, ter a faculdade era algo maravilhoso. Ter um título canudo na minha época, e eu sei porque, na verdade, foi um momento muito especial, quando eu consegui o chamado canudo. Hoje não. Hoje nós temos uma juventude que fala várias línguas, muitos jovens que já fizeram MBA, que estão exercitando os seus direitos por força da sua capacidade e a oportunidade surgida pelas políticas públicas. Que nós, o senhor deve ser mais jovem do que eu, que nós lutamos. E eles terão também que lançar pedrinhas para também aumentar essa juventude. A Ângela Davis fala que quando uma mulher se movimenta, a sociedade toda se movimenta. Eu digo que quando um negro no sentido lato, no sentido amplo, se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Eu digo Exatamente. Muito isso, eu penso muito nisso. Movimento, Exatamente. Porque quando você sobe... Pois não, professor. E eu quero só pontuar, nós somos 56,2% de negros, né? Nós somos, como o senhor bem trouxe, nós somos a maioria. E esse sistema racista, ele acaba negligenciando talentos, não é? Quer dizer, ele acaba impedindo que habilidades, competências e talentos da maioria da população tenha a oportunidade, não é, de desempenhar mesmo, o seu papel cultural, o seu papel social. E a outra questão que o senhor trouxe, é verdade, né? Quando nós chegamos nesses lugares que eles acreditam que são só deles, hegemonicamente deles, da branquitude, sempre somos tidos, não é, doutor, como arrogantes. Não é? Perfeito. Se nós nos posicionamos, somos arrogantes. Se colocamos um terno, uma gravata, somos arrogantes. Se caminhamos altivamente, somos arrogantes. Não é? Quer dizer, é porque, mais uma vez, eles acreditam que a altivez não pode nos pertencer. É disso que se trata. Eu queria que o senhor Sim. contasse um pouquinho aqui para os nossos seguidores nessa conversa, qual é o papel do Procurador Federal, doutor Zito? O Procurador Federal, ele defende o Estado no âmbito federal. Nós temos a região, o Estado Federal, que é, na verdade, o Poder Público Federal, que é Ministério, Presidência, entidades de órgão federal, e aí nós atuamos
Eu atuo especificamente, eu trabalhei durante muitos anos na área previdenciária, na área de custeio, de busca, de cobrança de contribuições previdenciárias. Trabalhei também na base do INSS, na concessão dos benefícios, na questão jurídica sobre a temática, quando os requisitos preenchidos e a posição jurídica. Fui coordenador da dívida ativa de São Paulo. Então, é um trabalho no âmbito, trabalha mais com empresas, na verdade, né? Ela, infelizmente, rompeu um vínculo, um sentimento que eu tinha, que era de trabalhar com as pessoas diretamente, que eu fui, durante muitos anos, criminalista, advogado criminalista. Mas eu consegui, através desse trabalho ao lado, seja através da Ordem dos Advogados, pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, conseguir dar essa contribuição e aprender também, né? Porque quando você trata com gente, quer dizer, tirando a atuação da advocacia pública, você cresce, você aprende, você se alimenta e você alimenta as pessoas. Então, como procurador federal, a gente defende o Estado federal no sentido de ter tributos bem recolhidos, da sua forma correta, e isso indiretamente atinge a base da pirâmide, porque se não se recolhe tributos, você não tem as políticas públicas em geral, né, como saúde, educação, aposentadoria, que são políticas necessárias e de caráter social. Então, isso a gente fazia e faz com muita dedicação, porque sabemos que tem um grupo, uma população que necessita da retribuição justa desse serviço. E ele só será feito de forma com qualidade, com o recolhimento de forma correta e de forma devida. E esse é o nosso trabalho na área federal. E defendemos aí. Mas em paralelo, não é? Quer dizer, esse é uma atuação mais árida, né? No campo mais árido do direito, mas em paralelo, eu sei que o senhor sempre foi atuante, não é, na OAB, nas comissões, não é, nas comissões de direitos humanos, da liberdade religiosa, da assuntos ligados, né, à antidiscriminação. O senhor sempre esteve, né, nessa dupla atuação, na Procuradoria Federal, mas sempre nos conselhos da OAB, não é, doutor Zito? Isso sim, isso sim. Na verdade, trabalhei com os 4, 5 grandes colegas nossos, né, entre 60 advogados, éramos em 5 grandes nomes, doutor Eunice Prudente, doutor Édio, pessoas pensantes e reconhecidas não só no nosso meio, como no meio jurídico em geral, independente da etnia. Eu, como presidente da comissão, a gente trabalhou bastante, na verdade, com as mudanças das questões de segurança, professor. Nós entendíamos que o protocolo de relação existente entre os instrumentos, os órgãos de segurança e a nossa população eram realmente, eles eram, vamos dizer,
eles eram duros, eles não eram igualitários, na verdade. Nós sempre éramos tidos como éramos supostos bandidos, supostos criminosos. Então, nós lutamos muito nessa questão. Lutamos também, e eu tive o prazer de de assumir uma comissão, logo depois a doutora Penha, a doutora Maria da Penha, que foi um ícone da advocacia, um ícone da militância, e era uma comissão de assuntos antidiscriminatórios que cuidava da homofobia, questão da relação da homofobia, cuidava da liberdade religiosa e também tratava, melhor dizendo, é o melhor termo, da questão de tolerância ou do racismo religioso, termo esse que não era usado. Eu estive lendo os seus escritos maravilhosos, eu li aquela sua entrevista maravilhosa na revista Capital. Só dar uma aula. E nós tínhamos isso. Nós tínhamos esse caminho. E o racismo, que era algo significativo. Nós tivemos a morte do dentista Flávio Santana, um jovem que foi, na verdade, sacrificado. Esse é o termo exato. Sacrificado. Um jovem com todo um futuro pela frente e por por atitudes delituosas significativas levaram ele à morte. Então, nós tivemos isso e foi muito difícil. Foi muito difícil tratar essa questão, porque sempre nos diversos lugares também a gente encontra do lado de lá pessoas da mesma origem, né? Mas isso não é desculpa, né? Porque, na verdade, o Estado, quando ele nos acolhe, primeiro, ele não tira os nossos vícios e as nossas mazelas sociais. Porque todos nós temos conceitos, preconceitos, estabelecimentos, isso é próprio do ser humano. Mas o Estado não pode assimilar isso. Não está. O Estado tem que preparar o seu representante para lidar com o povo. E o povo não tem, em que pese eu só falo na diferença nessa entrevista, mas no conceito geral não há diferença. A Constituição fala, somos todos iguais. A Constituição de 88 é muito definitiva nos seus traçados e nos seus escritos. Aliás, é chamada de uma Constituição cidadã, que estabelece, na verdade, os direitos e garantias individuais. Então, nós lutamos muito por essa questão. Lutamos muito, mesmo na questão homoafetiva. A gente tivemos um bom trabalho. O coletivo, né? Ninguém faz sozinho. Eu era o presidente por uma circunstância. O coletivo, né? E a questão, na verdade, referente à intolerância racial, o racismo racial, a intolerância religiosa e o racismo religioso. A questão referente a questão dos animais, que, na verdade, havia uma movimentação significativa de não permitir que participasse do nosso rito, da nossa solenidade. Havia a questão da homoafetividade. Tanto professor, as temáticas eram tão importantes
que a ordem entendeu por bem criar comissões destinadas a cada um desses temas. Nós tivemos e temos a Comissão de Liberdade Religiosa, que é muito atuante, muito forte. Temos colegas lá, com o doutor Jader, com outros doutores, doutor Samuel, que não é de matriz africana, a própria doutora Damares, que hoje é deputada estadual. Então, tivemos cabeças pensantes maravilhosas e voltaram nisso. E a questão homoafetiva, tivemos a doutora Adriana Galvão, uma brilhante advogada, que tratava muito bem o tema. Então, eu acho que o trabalho foi válido. Foi válido na medida que nós contribuímos com a construção desses espaços. E uma questão que eu acho importante, que me traz muito, que me é cara. Nós conseguimos, e eu repeti isto numa live que fiz, a Ordem dos Advogados, através da então vice-presidente, doutora Márcia Milaré, que filha do saudoso Rubens Aprobato, ao receber para uma palestra o então senador Paulo Paim, que lutava ainda com a questão do Estatuto da Igualdade Racial, declarar expressamente que a ordem, pelo menos aquela diretoria, ela que era favorável às políticas públicas, sim, que na verdade era um direito, nós merecíamos, era um direito nosso, e que havia realmente essa diferenciação entre ser negro ou não ser negro, e que o Brasil era devedor, o Brasil, o Estado brasileiro, era devedor. É bem verdade que, junto com o Estado brasileiro, nós podemos incluir a instituição privada, né? Que, de uma certa forma, aproveitou-se dessas questões. Então, isso é uma vitória, porque você, na verdade, houve momentos que nós conseguimos, junto com várias entidades, conseguir tirar da gaveta, depois de 12 anos, o Estatuto da Igualdade Racial. Nós invadimos, na verdade, o então gabinete do deputado, então presidente do Congresso, o Congresso Arlindo Quinalha, da Câmara dos Deputados. Invadimos literalmente, com as entidades todas, sindicatos, todos. Isso, na verdade, nos dá muito prazer. Nos dá prazer porque conseguimos tirar, pelo menos da gaveta. E aí teve todo o procedimento normal. As discussões é muito bem verdade, que o Estatuto não ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele define uma série de questões jurídicas, mas ele não veio como nós gostaríamos que viesse. Ou seja, de uma forma impositiva, né? Não é o poderá, é o deverá. Deverá a instituição X fazer isso. Deverá as instituições Y fazer isso. Mas já foi um ganho. Foi um ganho. São coisas que, na verdade, nos traz alegria, professor. Nos traz alegria. Eu também, eu sou um otimista e eu penso que nós temos avançado, não é? Quer dizer, nós temos avançado, mesmo que com tanta resistência, com tantos obstáculos, eu penso que nós temos avançado. Quer dizer, o número significativo
de candidaturas negras, não é? Quer dizer, há um número nunca visto no Brasil de candidaturas negras. Isso é bom, não é? Quer dizer, nós precisamos escurecer a política para negros e negras, porque quem vai fazer política para negros e negras? Os negros, né? Quer dizer, nós precisamos ser bem realistas nesse sentido. E aí eu penso, né, que todo esse know-how do senhor, toda essa experiência, vem para a sua candidatura, não é? Como é que foi isso, doutor Zito? Como é que está sendo essa experiência? Como é que o senhor tomou essa decisão? Como é que é essa história com a vereança? Na verdade, eu já havia passado por um processo e entendia que talvez pelo tempo era um outro tempo de outras pessoas. Mas vinha trabalhando. As questões nunca distantes. Aí estiveram comigo um grupo de pessoas e disseram, olha, eu acredito que o senhor é um bom representante e pode nos ajudar a construir. Eu não me neguei. A família relutou no primeiro momento, sabe, professor? Relutou, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a fazer as coisas para dar certo. E quando a anterior não deu certo, você fica magoado, você fica chateado, você fica, na verdade, você sofre com isso. Mas aí convenci a todos, hoje eu tenho os primeiros votos sairão de dentro da nossa casa, dessa família que nós temos, que é a base, que é o porto seguro que eu tenho, e, na verdade, surgiu nesse sentido. Estamos construindo uma campanha dentro de um processo diferenciado por força da pandemia. Eu tenho algumas dificuldades na questão de saúde, tenho bronquite, como todo bom negro, a sua boa pressão alta, a sua boa pressão alta. Então, um pouco de cuidado, na verdade, tenho tomado cuidado, tenho feito uma campanha bastante pela rede social, mas também comparecendo. Eu tenho umas pessoas próximas que não recomendaram remédio que cura, né? Mas remédios que deixa você fortalecido, porque a gente sabe que tem algumas questões aí que você precisa estar para não estar enfraquecido diante de um ambiente. E os cuidados, afastamento, na verdade, e usar máscara. Agora, o processo para nós é o seguinte. Eu sou produto da educação, professor. Eu só não sou professor. Acho que talvez a grande frustração da minha parte. Sou um emérito com segunda ordem, sou um emérito palestrante, mas não sou professor. Não tive essa condição. Então, o meu caminho é a educação. A educação primeiro. Eu acho que importante também são os 4 pilares básicos, claro que tem muito mais, mas que você coloca à frente, porque senão você não consegue ter parâmetros para a sua luta. O segundo é a saúde, professor. Nós temos que, na verdade, ter uma saúde digna. O número de pessoas que nessa pandemia deixou de ter, aí eu não falo nem só no nosso povo, eu já falo pela nossa população, deixou de ter convênio médico por força da perda de emprego, é significativo. Então nós temos que ter um SUS qualidade, um SUS competente, um SUS que nos atenda segundo as nossas necessidades. E com os detalhes outros que a gente
que nós entendemos necessários, né? Então, o SUS para funcionários capacitados, que recebam salários dignos. E eu tenho em casa, a minha esposa trabalhou na Secretaria da Saúde e eu sei qual é a dificuldade que ela passou por lá. Eu, logo em seguida, eu acho que isso é um aprendizado da minha casa. Eu entendo que a moradia é a questão básica. A moradia, professor, é a dignidade materializada. Eu aprendi com meu pai, quando você é jovem e você frequenta alguns lugares, e graças a Deus eu fui jovem, você vê pessoas de uma forma, com um carro bonito, com uma roupa bonita, com uma coisa assim, e você muito jovem, não amadurecido, se deixa, vamos dizer, se deixa se envolver por essa situação. E meu pai, o velho Alvarenga, que hoje não está mais entre nós, ele sempre disse para nós: meu filho, a importância é areia, pedra, cal, isso é dignidade. O resto, depois você vem. Se vier uma ventania, você tem um canto para ficar. Se tiver doente, você tem um cantinho, por mais singelo que ele possa ser, professor. Então, a moradia, nós temos um povo que sofre com a moradia, que invade áreas porque nós não temos um plano significativo de moradia para essa população. Eu estive no centro, eu trabalhei muitos anos no centro, a minha vida foi consolidada no centro de São Paulo. Eu fui office boy, eu fui advogado, tive escritório, então, ali na 7 de Abril. É uma tristeza, está muito triste. E o imóvel deixou de ser, então nós temos que recuperar o centro. Tem que recuperar o centro. Tem que recuperar o centro não é para pôr só pobre, não. É para fazer uma miscigenação no sentido de coletividade de pessoas de grau mais alto, médio, para ter uma convivência de sociedade. Porque o imóvel, professor, ele deixou de ser o patrimônio pessoal de quem adquire. Nós tínhamos um determinado segmento da Europa que gostava de adquirir imóveis, para depois locar. Nós sabemos a história, não vamos identificar. O imóvel, hoje, ele tem uma função social, professor. Ele tem uma função social. Então, o Estado tem que aprender, o Estado, enquanto todo, e em especial o município que nós moramos, que nós vivemos, tem que ter crédito com juros baixos, políticas públicas para fazer mutirão, formas fáceis ou que reparem essa situação de desalento que atende a nossa população na área de imóveis ou de moradia, melhor dizendo. E você fazendo isso, você acrescenta uma questão. A questão de mobilidade. Eu acho que essa questão é uma questão de mobilidade. Você tem o cidadão, e em especial, e o senhor sabe muito bem que o cidadão, que a base da pirâmide tem cor, ela é negra, ela é parda, e eu sou, não sei se alguns colegas meus possam concordar, eu reconheço que ela tem em brancos também pobres. E como eu fui segregado, eu não quero segregar ninguém.
Exato, exato. Então, o protagonismo é nosso. O protagonismo é nosso. Tanto é que as cotas, nós trazemos os negros, mas nós trazemos os brancos também juntos, que não tem condição, porque ela é cota racial com recorte social. Então, essa questão dessa mobilidade tem que ser empresas centrais, preparo e a facilidade de locomoção. Essas são os quatro pilares de sustentação da nossa atividade de busca dentro do Parlamento Municipal. É bem verdade que cerraremos fileira com todas as temáticas que envolvam a nossa sociedade. Empreendedorismo, questão de saneamento básico. Eu acho que nós temos que ter uma bancada negra. Você aprende, né? O tempo faz você aprender, né? E você aprende principalmente no seguinte sentido, né? Entre um lado e o outro, eu sou negro e eu quero que o meu povo tenha, na verdade, o que de melhor possa ter no meio social. A dignidade. Quero dignidade. E ser reconhecido por todas essas questões aí que se falam. É claro que temos temas outros, muito maiores, talvez. Podemos discutir o céu, a educação em período integral, ou podemos discutir a questão da 10.639, quer dizer, toda essa questão. Mas quando você fala em educação, você fala nisso, você fala na nossa história. Exato. E a bancada negra, né? Quer dizer, se você tiver uma bancada negra, não é? Quer dizer, nós avançamos, não é, doutor Zito? Se nós tivermos uma bancada negra, nós avançamos. Eu estou muito contemplado por essa conversa. Voou, foi uma conversa deliciosa. O pessoal está aqui comentando aqui, o pessoal adorou. Agora eu vou lá para falarmos sobre o meu livro, sobre o racismo religioso. Parabéns, parabéns. Estou muito, muito feliz por recebê-lo aqui nos Gritos de Encruzilhada. Estou muito feliz por termos candidaturas negras, não é, para podermos conversar. Já é uma mudança significativa e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Um forte abraço, muito obrigado, receba meus respeitos pela sua história, pela sua jornada, pela sua ancestralidade. E Dr. Zito, 15151. Exatamente. 15151. Exatamente. Doutor Zito, liderança negra da área jurídica, com conhecimento, membro de conselhos importantíssimos na UAB, com uma história relevante. Doutor Zito, 15151. Muito obrigado, professor. A minha admiração pelo senhor, eu, na verdade, eu pretendia entrevistá-lo. Ao contrário. Vai ser agora eu vou lá. Pela riqueza do trabalho. E eu me preparei, me fechei aqui no cantinho que eu estou e comecei a ler. É apaixonante a construção. E a indicação, como eu já disse, na verdade, a Vanessa da tribuna comentou com o senhor, e tem a outra Vanessa também, a Ering, lá de uma outra entidade também, que reconhecem entre milhões de pessoas que destacaram, na verdade, a qualidade do seu trabalho na nossa temática, que é a temática religiosa. Muito obrigado. Vamos marcar
Vamos marcar uma nova data e eu estarei lá. Um forte abraço, doutor Zito. Um forte abraço. Saúde e vida longa. Vitória, vamos em frente. Vitória. Obrigado.